Uma coisa legal que o Leandro falou é que tem... Sabe aquele... Tem aquelas pessoas que são resistentes a ganhar, né? Peso e massa muscular. Por que acontece isso? Aí você coloca um superávit calórico pro cara. Supostamente, a visão do nutricionista normalmente e do treinador, eu coloquei um superávit, o cara vai estar comendo aquilo, ele tem que ganhar peso. E aí o cara não ganha. E aí você fala assim, ele pode não ter seguido a dieta. Mas vamos supor, não, ele tá seguindo a dieta. O que houve que o cara tá seguindo a dieta e não tá tendo um ganho de peso, seja gordura, seja massa muscular? O que acontece? Esses indivíduos, eles têm uma tendência a aumentar o gasto deles, sem perceber. O cara passa a se movimentar mais durante o dia, às vezes nem é pelo exercício, mas por atividades que não são exercício. A gente chama isso de termogênese de atividade não exercício. Porque tudo que a gente movimento é atividade física. Então, tipo, o cara subir a escada do escritório, ir buscar um negócio Aí você percebe quando você tá em cut, você tá com o carbo muito baixo, você começa a usar mais o carro, você quer ir no banheiro, você vai no banheiro mais perto. Você diminui o gasto das atividades que não são exercício. Existe uma tendência da gente diminuir o gasto da atividade que não é exercício durante o cutting, e existe uma tendência de aumentar esse gasto durante o bulking. Só que a resposta individual é diferente. Existem os indivíduos que a gente chama de que tem maior eficiência metabólica. Isso na verdade não é bom. É o cara que engorda mais fácil. Ele não tem ele tende a não aumentar isso, né? E no cutting ele tende a não ele tende a reduzir demais o gasto das atividades que não são exercício. Como se o corpo entra no modo econômico, assim, né? Só que tem aquele indivíduo que tem um metabolismo perdulário, que eu falo. Um metabolismo que é muito acelerado. O cara que, além de ter uma taxa metabólica basal às vezes elevada, ele tem um gasto de atividade alto. Quando você sobe as calorias dele, ele acaba se movimentando mais e aquele superávit é compensado. Então, não é que o cara não tá com não é que o cara não tá comendo. É que você aumentou 300 calorias e ele começou a gastar mais 300, então ficou na mesma, né? A gente chama isso até de genética resistente à obesidade. Aquele cara que é difícil de ganhar peso, ele tem uma tendência a aumentar o gasto quando você sobe as calorias. Interessante. Isso é algo que tem uma influência genética, inclusive. Uma coisa muito importante é o pessoal entender que, por exemplo, existem duas áreas, matemática e biologia. A gente não pode... Se uma coisa fosse sobreposta à outra, a gente só tinha uma área, ou a gente tinha uma área dentro da outra. A gente tinha a matemática biológica. A gente tem matemática e tem biologia. Então, às vezes, o cara vai lá, faz um monte de contas, dá 500 calorias de superávit, aí ele fica lá 3 meses, não ganha peso e fala, mas eu tô em superávit e não ganho peso. Ele não tá em superávit. Não tá em superávit. Então, ele tem que entender que, assim, é o que eu falei aqui mais cedo. A primeira dieta é um chute. Por mais que você faça um monte de cálculo matemático, a primeira dieta continua sendo um chute. Se você tem uma calorimetria indireta, é bom, mas a primeira dieta é um chute. Não adianta. Então, por conta disso que o Dudu falou. Porque esse gasto que o cara tem durante o dia, você não consegue calcular, coisas, né? Entre outras Exatamente. coisas. Você pode estimar. Assim, claro que o cara tem conhecimento, se aprofunda em metabolismo, ele tem mais facilidade de estimar isso. Mas você consegue montar dieta sem cálculo nenhum, cara. Sim. Muitos coaches no fisiculturismo, eu já fiz muita dieta sem cálculo. Porque você trabalha a mudança, você tem lá um status. O cara... Vamos pegar alguém. Qual que é o público da maioria do... A público do coach de fisiculturismo. Normalmente é o cara que ele já pesa as coisas, já faz tudo. Então você trabalha com uma dieta que você sabe que o cara tá seguindo, supostamente, os mais dedicados, né? O cara come isso. Se ele come isso e o peso dele tá estável, eu vou trabalhar com isso. Por quê? Eu não preciso calcular o gasto dele. Porque se o peso dele tá estável e ele tá comendo 2.500 calorias, então ele tá gastando 2.500 calorias. Uma proteína adequada. É a caloria para manutenção. Exatamente. Então você não precisa. Agora, não quer dizer que os cálculos não são importantes. Na verdade... O cálculo ele é bom, principalmente quando você está mais perdido do que tá acontecendo. Né? Mas o grande problema, quanto tá dando aí? 112 batimentos. Tava 112, agora foi para 106. Em repouso. 112 batimentos no chão. Calorias ativas, 30. É eu fazendo uma caminhada acelerada, quase. Isso aqui tá sentada 1 hora já. 34 calorias em 5 minutos. 35 calorias. Parado. Não dá pra calcular isso, não tem continha pra fazer isso, né?
Então assim, não pode matematicalizar Eu gastei a biologia. 35 calorias sentado, parado. Não pode matematicalizar a biologia. Porque se você fizer isso, você está fadado ao insucesso. Então, começou uma dieta, passou um mês, não mudou nada, não ganhei peso, não ganhei músculo, não ganhei nada, já bota mais 500 de superávit. Porque você está empatando. E passou mais 2, 3 semanas, não mudou nada, sobe de novo, e assim sucessivamente. Cara, tem gente que chega a 6, 7 mil calorias. Agora, assim. é isso E que eu a ia gente. E tem um lance também, cara. Assim. A gente não tem certeza que a pessoa tá fazendo dieta. Como é que você faz? pressupor. Aí você, pela experiência. Aí vai a experiência prática, né? A experiência de como você conduz ali a conversa Braguinha, tem pra saber se o cara tá seguindo ou não. Eu tenho um. Quando o cara umas senta, ideias, quando o né? cara senta, você fala, fez tudo? Ele fiz. Aí você fala, tá, agora nós vamos descobrir se ele fez ou não. Porque a primeira resposta não vale. Eu gosto de fazer assim, né? Como eu atendo mais online, né? Essa semana foi 100%. Essa 100% é difícil, cara. Já É mentira. difícil, é difícil, cara. Porque é difícil, cara, fazer 100%, né? Mas quando o cara desliza demais no papo, você sabe que ele já... Já não fez. Então o cara já entrega, né? Mas sempre vai, conforme você conduz a conversa, tem noção. E no cutting, no emagrecimento, é normal as pessoas subestimarem o que elas estão comendo. Ou seja, o indivíduo ele tá comendo... Ele acha que ele come 1.500, na verdade ele tá comendo 2.000. Isso é normal. Acontece muito né? isso. Um outro ponto também é a refeição livre. A refeição livre de um cara que faz cut, ela é muito maior do que a do cara que faz book. Porque eu vou num rodízio sem fome, eu vou lá e como 1.500 calorias. Sim. Eu vou num rodízio com muita fome de uma semana acumulada, eu vou comer 2.000. E se eu fizer 3 meses de dieta, eu vou comer 2.500. Então começa a ter essas mudanças. Por isso que nunca pode matematicalizar demais qualquer dieta. Isso funciona pro book também. O cara que fala, não tô ganhando peso, que ele acha que tá comendo mais, mas ele não tá comendo mais. Sim, sim. Ou tá Ou não, gastando na mais. verdade ele pode estar comendo mais, mas aquele gasto que você supôs tá equivocado, entendeu? Porque assim, não existe furo, né? A galera às vezes fala, contar calorias é bobagem, déficit calórico e tal. Gente, o cara que tá falando isso, o cara tá divagando, tá viajando, porque o cara não entende o que significa balanço energético, né? É o nosso corpo, se você tem um excedente calórico, isso daí tem que se transformar em algum tipo de massa gorda, massa magra, enfim, tem que virar isso, né? Então, se você sobe caloria e o cara não ganha peso, é porque houve um aumento do gasto compensatório, né? O cara passou a se movimentar mais. Isso são variáveis mais difíceis de controlar, né? Ele ganhou força, então é o exemplo que eu usei com o Super. Ele ganhou força, então o treino dele gasta mais calorias. Então o superávit já é menor. Ele tem mais peso corporal, que isso também aumenta. Não é tanto assim, né? Mas vai subir uma coisa na outra. Teve um estudo bem tesão, cara. Um estudo antigo. Foi feito nos anos 90. Olha que da hora. Eles pegaram 13... Foi feito com irmãos gêmeos, né? Então, pares de gêmeos. Porque a ideia era ver influência genética num contexto de superávit calórico. Que foda. Pegaram, acho que, 13 pares de gêmeos, acho que é. Homens, né? Caramba, achou 13? Sim. E colocaram lá pra comer um excedente de 1.000 calorias. Todo mundo ia fazer um superávit de 1.000. Então não importa o gasto. O que importa é que todo mundo tá comendo 1.000 a mais. Comendo 1.000 calorias a mais, supostamente todo mundo deveria ganhar peso igual. Certo. E eles estavam controlando o gasto eles estavam ali controlando o que os caras estavam comendo, né? Num período de 90 dias, acho que foi. Cara, a diferença foi muito grande entre os pares. Então vamos dizer que aqui é um par, aqui é um par. Então, teve pares que ganharam 12 quilos e teve par que ganhou 4 quilos. E entre os irmãos, a diferença era muito pequena. Então você sabe que a genética realmente influencia nisso. De qual forma, não era muito claro, né, na época. Por que os caras ali que estão comendo 1.000 a mais ganharam 12 quilos e o outro par ganhou 4? E tinha diferença também no ganho de gordura e massa magra. Óbvio que eles não estavam fazendo musculação, então foi basicamente a maior parte ganho de gordura. Mas teve irmãos que ganharam muita gordura e outros não. A massa magra aumentou mais. Então existe uma influência genética muito grande realmente no ganho de peso, seja de gordura, seja de massa magra. E na questão do superávit, provavelmente, esses caras que ganharam muito peso, eles têm o que a gente fala de maior eficiência metabólica. Eles retêm mais caloria no corpo. E essa retenção de caloria provavelmente está associada ao fato de que quando você sobe a caloria deles,
eles não têm um aumento compensatório no gasto. Enquanto os pares de irmão que ganharam pouco, quando você subiu as calorias, provavelmente eles começaram a se movimentar mais. Uhum. Então teve uma diferença muito grande entre vários pares, né? Essa foi a diferença mais extrema, foi o par que ganhou mais de 10 quilos e o outro par que ganhou 4. Mas entre esses, os outros pares também ganharam. Teve par que ganhou 8 e tal. Mas entre os irmãos a diferença era pequena. Então existe uma influência genética na eficiência metabólica em relação a ganho de massa muscular e ganho de gordura, né? Muito, muito da hora isso, né? He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession.